Ah, Bom dia, mestre. e aí, beleza? Beleza. Dá um tempinho aí pro pessoal aí. Show de bola. E aí, como é que estão as coisas? Naquela correria brava de sempre, nossa, né? Tá certo. O pessoal entrando aí, ó, Luiz Roxy, Alessandro, Elaine Montenegro, show de bola. O pessoal entrando aí, muito maneiro. Pô, eu tive que dar uma arrumada, eu tive que tentar arrumar aqui, porque é, Bom dia, Anderson. o, Anderson, bom dia, mas tive que dar uma arrumada aqui na posição, porque tava brabo aqui. Eu tô arrumando aqui o escritório, tá a zona. Normal, né? O nosso home office aí, eu acho que bastante gente teve que fazer essa adaptação, né? É, exatamente, exatamente. Ah, o Albert Tanuri, show de bola, cara. Show de bola. A Andressa, os caras, o Daniel falou aqui que os caras madrugam. Cara, eu tenho filha pequena, cara. Filha pequena vai pra escola cedo. Minha filha pega 7 horas na escola. Então, cara, eu que levo. Então, meu amigo, eu tenho que acordar aí, eu tenho que acordar cedo, mano. Grande Daniel. Daniel Gines, o nosso querido Cop DevOps aí, que faz a delegado Gines aí no Instagram, muito bom. Show de bola, cara. Show de bola. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só arrumar aqui. Marlon também. Pessoal, a gente está dando uns minutinhos aí para a galera que madrugou aí pegar o cafezinho, entrar. Ah, o Albert, olha, o Albert Tanuri falou, acordar cedo é bom. O Albert é do meu time, cara. Pessoal, porque a galera que é de tecnologia, né? Normalmente a galera gosta da madrugada. Né? Eu sou exceção. Eu vai chegando ali 10 11 horas, cara, o Tico e o Teco já não vão conversando direito, não. Eu tenho que dormir. Tanto que às vezes, assim, eu faço live no canal, começa 8 horas, né? E vai até ali umas 10 entre 8 e 10 horas, né? Cara, quando termina, eu já tô ali cansado, vou dormir, brother. Vou comer alguma paradinha assim, vou fazer um lanche e durmo em seguida, porque realmente eu acordo. Eu gosto de dormir e acordar mais cedo. Pessoal comenta aí embaixo se é da turma aí da madrugada ou se é da turma aí da manhã. O pessoal coloca aí. É, boa. Eu vario bastante, né? Dependendo da demanda, a gente vai madrugada fora, mas geralmente eu tenho o hábito de levantar já pela manhã, né? Uhum. Eu curto também, até porque eu tenho que adaptar com a minha filha, então, quem tem filha, criança pequena, criança pequena é isso aí. É. Ó, o Gines aí, só acordo sempre meio-dia. Patrão é outra história, né? Meio-dia. Pô, meio-dia, cara, meio-dia é brabo. Quer dizer, também vai dormir às 5, né? Sei lá, cara, É. não sei. Não, mas À isso daí noite é. também Isso daí. o pessoal já tá bem cansado à noite, né? O dia todo, dependendo do dia que foi no trabalho ali, exaustivo, né? Para a gente poder bater um papo, trocar esse conhecimento, fica mais difícil, né? E assim, esse lance de dormir, acordar e tal, tem muito a ver também sobre o que a gente vai conversar hoje, né? Que é o lance de você desenvolver rotina, essas paradas, isso é importante, cara. Assim, não vou entrar não vou falar que é pra galera entrar naquele clube maluco de 5 horas da manhã, você tem que acordar todo dia 5 horas da manhã, porque não tem nada a ver com isso, né? Mas assim,
você ter o horário certo ali para dormir, o horário certo para acordar, cara, é importante, brother. Ainda mais com esse lance de home office, é importante ter isso para você saber ali a hora que você vai descansar, a hora que você vai trabalhar. Senão, cara, a cabeça pira. A galera na pandemia, né, que começou esse lance de home office, muita gente não tinha isso, cara, entra em parafuso. Eu sou um exemplo, cara. Eu não tinha muito essa disciplina, né? De, vou dormir tal hora, vou acordar tal hora, né? Ter mais essa rotina. E, cara, eu tava em parafuso, sabe qual é? Assim, ó, antes da gente começar a bater um papo, eu quero trazer uma coisa bem legal, um insight. Eu vi uma palestra do TED, era um australiano falando justamente sobre essa virada de chave que a gente teve dentro da tecnologia. Então, o que ele conseguiu trazer? Que assim como uma máquina, a gente tem recurso, só que a gente é ser humano. Ou seja, chega um dia que o teu processamento esgotou, a tua memória já não funciona tão bem, né? Ou seja, para a gente conseguir estar bem alinhado e bem sempre, assim como a gente tem um monitoramento lá no ambiente, a gente também tem que se monitorar, né? Para no nosso dia a dia a gente trabalhar ali com a carga de acordo com que a gente vai dar conta, né? Isso é bem legal, é bem Exatamente. importante. Imaginei aqui. Mas é exatamente, cara, exatamente. Que eu quando comecei assim, o lance de home office, deixa eu só mutar aqui o computador, mas quando eu comecei esse lance de home office, na época eu tinha jornada dupla, né, por conta da formação e trabalho e tal, não era dedicado à empresa, e era complicado, cara. Era complicado, né? Você não ter o horário ali medindo, né, as coisas é bem complexo. O problema é que, assim, muitas vezes, você montar essa disciplina dá trabalho. Dá trabalho, porque você está lutando contra algo que não é natural seu, né? Que você vive ali no caos, e quando você vai se organizar, você está mudando o hábito, né? E dói, né, cara? Porque quando você está mudando algo, é difícil. Você está mudando uma rotina sua, você está inserindo rotinas novas. É difícil. E a gente tem. É a tendência da dieta, né, cara? É aquele efeito sanfona na dieta. Né? A galera acha que, tipo, você está fazendo dieta. Aí você extrapolou um dia, né? Putz, um dia você está fazendo dieta ali e tal, de repente você comeu pizza. Comi pizza, acabou minha dieta, agora eu só vou comer besteira. Não, cara, beleza. Você foi lá, extrapolou um dia, tá tudo certo, bola pra frente, vamos voltar. Isso é muito importante. Eu tinha essa parada, né? Eu vou aqui botar minha agenda, né? Eu vou fazer aqui minha agenda de trabalho. Eu tenho eu tento, né, fazer essa rotina de montar a agenda, saber o que eu vou fazer no dia e tal. E às vezes, putz, história, né? Acontece. Eu tenho filha pequena, minha filha é autista, então, assim, de vez em quando tem que dar uns imprevistos, tem que levar ela em tratamento e tal. E assim, aí foge minha rotina. Aí, putz, imagina se eu jogasse tudo pro alto, puta, acabou, não sei o quê. Não, calma aí, não deu certo, reorganiza aqui, vamos embora para frente. Né? Tentar sempre manter ali uma constante. Às vezes você consegue, às vezes não. É verdade. Bom, pessoal, bom dia aí para todo mundo. A gente estava ali só aquecendo o motor, né? Vamos começar agora a bater um papo aí. Hoje a gente tem a presença ilustre aí do nosso mestre Fabrício Veronese, né? Conseguimos um tempinho aí para a gente bater um papo sobre algo importante, que são as soft skills, né? Na minha visão, isso sempre foi importante, não só para a área do DevOps em si, mas eu acho que é uma vertente na tecnologia que ajudou a evidenciar muito isso. E a gente vai bater um papo sobre isso, né? Sobre a importância disso,
sobre por que muitos profissionais, assim como o Fabrício, né, que tem uma missão de trazer esse conteúdo de uma formação correta dentro do segmento de DevOps para o público brasileiro que tem interesse, né, e também outros profissionais, por que eles vêm voltando olhares e preparando conteúdo, né, para soft skills? Por que isso é tão importante? Né? Então, hoje a gente vai bater um papo sobre isso. Para abrir essa discussão, eu vou trazer uma provocação aqui que eu acho bem interessante, que é do Bernardinho, técnico da Seleção Brasileira de Voleibol. Né? O Bernardinho, ele foi um técnico que cobrava muito, mas ele sempre atingiu muitos resultados. Né? E certa palestra dele eu estava assistindo sobre gestão, sobre equipe, sobre alta performance, e ele falava que teve uma época que ele teve que tomar uma decisão muito difícil, né? Ele teve que cortar o Ricardinho, que na época era o melhor levantador que a seleção tinha. O cara era imbatível, o cara era muito bom, uma técnica muito refinada, muito apurada, mas ele era segundo o Bernardinho, má influência. Vamos botar assim, uma laranja podre dentro da equipe, né? E a decisão foi muito difícil, porque a pessoa que ia substituir o Ricardinho no levantamento era o próprio filho do Bernardinho, né? Mas ele entendeu que com essa atitude, princípios e valores não são negociáveis, né? Então, ou ele fazia essa troca, ou ele ia perder a mão de toda a equipe, né? E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque dentro do nosso cenário é exatamente igual. Alguma vez na tua vida, tu passou por uma experiência de trabalho onde você conviveu com um profissional que era, assim, excelente. O cara era um alienígena. O cara fazia conta de matrix de cabeça, resolvia tudo em um segundo. Era muito bom. Mas ele não tinha uma comunicação tão boa. Então era difícil, né? Às vezes, assim, como a gente costuma falar, era sempre um parto ter que pedir, né? Tinha equipe que tinha medo de ir lá, mandar um e-mail, abrir um chamado, um ticket para pedir ajuda dessa pessoa, né? Então, por que é importante isso? Porque isso, pessoal, é o que faz o profissional avançar de nível, né? Seja ele do júnior para o sênior, para o pleno, né? Eu acho que isso é o que complementa. E por que no DevOps isso ficou evidenciado? Porque o DevOps ele veio com uma proposta de quebrar silos, né? Ou seja, antes a gente tinha ali uma guerra de Palmeiras e Corinthians, que era o time de dev e o time de infra. Ah, não, mas aqui funciona, lá não funciona. Então, as tecnologias, como o Docker, como algumas outras, permitiu a gente cortar um pouco desse gargalo, né? Entregou algumas coisas para a gente, mas ainda faltava, né? E o DevOps, ele fala com o gerente de projeto, ele fala com a squad, ele fala com o time de desenvolvimento, ele fala com o time de produto. Então, se ele não treinar essa habilidade de soft skill, ele acaba ficando no meio do caminho, né? Ele acaba deixando de ser só alguém que está ali entendendo de ferramenta para entender de cenário, né? Ou seja, a soft skill ela te abre um campo para quando tem uma demanda nova de produto, uma feature nova, você está ali alinhado com todas as equipes, porque você tem essa boa comunicação. Então, quando a demanda chega lá para você, você já sabe, você já está com ela prevista no teu roadmap, né? Então, eu pelo menos, eu tenho muito, tenho vivido muito isso, né? E, como eu Cara, eu disse, acho. vai lá, né? Cara, eu vou. Foi mal, te cortei aí, igual o Faustão, né, cara? Eu tenho essa mania. Mas, cara, eu acho que assim. Eu acho que não é nenhuma questão só de quebrar silos, né, que DevOps traz, né? Porque é verdade, né? Um dos objetivos do DevOps é quebrar os silos, quebrar as barreiras, você ter menos atrito entre transição entre setores ali no fluxo, né, de entrega de valor. Mas, além disso, um ponto muito importante, e nós de tecnologia,
nós temos muito essa dificuldade, né? Nós somos muito técnicos, somos muito hands-on, né? Gostamos, né, de meter a mão na massa, fazer acontecer, ver a coisa subindo, trabalhar com tecnologia. Um ponto muito importante que DevOps traz, que é fundamental hoje, é você pensar no produto. Né? E por que eu digo isso? Porque, assim, e tudo isso que eu falo aqui, né, eu aprendi muito na prática, né, com vivência nas empresas que eu passei, porque é muito comum nós, profissionais desenvolvedores, profissionais de infraestrutura, pensarmos na tecnologia. Quando, na verdade, a gente tem que pensar no negócio e na experiência do usuário. O que adianta a gente ficar ali pensando só em Docker, pensando em Kubernetes, pensando em pipeline, pensando em observabilidade na ferramenta lá no Prometheus, não sei o quê, naquela última versão que saiu da linguagem que você quer trabalhar, que você trabalha, se o produto no final não atende o usuário? O que adianta? Né? E isso é uma coisa que quem está ouvindo aí tem que pensar, porque, Fabrício, besteira, pô, mas eu quero ser um cara sinistro, eu quero ser uma pessoa sinistra aí com Docker, com Kubernetes, beleza. Você quer ser muito bom tecnicamente com isso. Isso é muito importante, tá? Ninguém aqui está eliminando hard skills, ninguém está falando que você não tem que ser um cara bom com tecnologia. Mas você sabe convencer o seu chefe, o diretor, do porquê utilizar o Docker? Você tem que pensar o seguinte, você convencer alguém tecnicamente, eu te convencer de que você tem que usar Docker, é muito fácil. Porque a gente fala a mesma língua, a gente fala o mesmo idioma. Né? A gente vai falar que o Technique, isolamento de processo, vai ser lindo. Né? Você vai me mostrar lá a aplicação rodando em container, eu vou achar maravilhoso. Mas você sabe convencer quem não é técnico? Normalmente quem assina ali, quem assina ali a conta, né, quem paga, passa o. Assinar o cheque é bem coisa de velho, né? Mas assim, quem passa o cartão, né, hoje, né? Quem passa o cartão, quem faz o Pix, né, não é técnico. Não é técnico. Então você tem que ter o soft skill de. Primeiro você tem que ter a empatia. Você tem que se pôr no lugar dele. Né, e pensar, cara, como é que o diretor vai pensar? Como é que o diretor pensa? Né? E aí sim você vai criar os argumentos para você convencer a adotar aquela ferramenta. E até antes disso, você com foco no produto, você tem que analisar se faz sentido utilizar aquela tecnologia. Porque muitas vezes não faz. Exatamente, né? Eu também concordo com tudo que você acabou trazendo para a gente e justamente isso, né? Muitas vezes, quando a gente fala em DevOps, o pessoal fala assim, pô, eu preciso saber trabalhar com ferramenta de automatização, né? Tem um pouco, eu acho que tem ainda um pouco desse conceito enraizado que o DevOps ele é um profissional que automatiza processo, né? Mas o que acontece? Aí você vai para dentro de uma empresa que já tem lá tudo funcionando legal, né? E se você é um cara que só tem essa hard skill, você vai ficar limitado lá dentro. Você não vai conseguir entregar nada, porque já está pronto, né? Agora, se você aprende um pouco mais sobre cenários, você consegue trazer de uma outra experiência tua algo similar de uma forma diferente que já funcionou, né? Porque Fala aí, você não, completa aí. não, só para concluir, porque a gente tem agregado esse acrônimo de DevOps com inovação, né? Vou trazer um DevOps que eu preciso inovar. Mas inovar não é botar uma ferramenta nova. Inovar é tu olhar para dentro lá do produto, né? Pegar um processo que já existe e melhorar ele, né? Assim, ó, esse processo já existe, mas ele é um gargalo, né? O que eu posso fazer para melhorar? Dá para melhorar sim, ou não, ele não atende mais a gente, então a gente vai buscar uma ferramenta com uma feature nova que atenda para inovar essa parte. Aí eu acho que ok, né?
Mas se você é muito preso à ferramenta, vou botar um playbook, um Ansible, um runbook, vou botar no CI. Às vezes você não está resolvendo problema nenhum, né? Você continua com o mesmo gargalo numa ferramenta diferente. Então, eu acho que vale um pouco a gente olhar para esse tipo de cenário. Exatamente, cara. Porque isso acontece muito, inclusive, cara, acabei de ver aí o DevOps zoeiro aí entrou, começou a seguir, cara. Brother, tu faz um trabalho muito maneiro, cara. Eu vejo você no Instagram, é muito maneiro, brother. Mas assim, cara, o, o lance é exatamente esse. Muitas vezes a gente foca muito no hard skill, né? Estudando programação, arquitetura e tal. E, e assim, eu passei por isso, tá? Eu passei por isso, eu tive essas frustrações várias vezes, de que, cara, pô, eu estudo tanto, eu sou tão bom profissionalmente, assim, eu sou, cara, sei tudo aqui de DevOps, de Kubernetes e tal, em linguagem de programação e tal. Pô, por que que o fulano aqui do lado foi promovido e eu não? Se eu sou muito melhor do que ele. Cara, quem aí não já passou por isso? Coloca aí, comenta aí, cara. Quem não já passou por isso? Né? E assim, falta às vezes a gente analisar, né? A gente tem aquela autorreflexão de tipo, cara, o que que o fulano tem que eu não tenho? Ao invés de pensar assim, pô, eu sou muito melhor do que ele porque eu sei tudo do Nginx aqui, do .NET, do Python. Cara, reflete um pouco sobre o que que o fulano tem que eu não tenho. Cara, isso você já aí você já está começando a pensar mais com soft skill. Você está começando a ter uma autocrítica. Cara, e isso é importantíssimo. Porque, cara, uma coisa que eu aprendi, cara, sempre vai ter alguém melhor do que você. Em alguma coisa. Sempre, sempre, sempre. Sempre vai ter alguém melhor do que você. Mas o que que você pode agregar em você para você, no final, entregar mais valor? Exato, exato. Né? Tem um filme brasileiro de comédia que ele retrata muito isso, que é Os Farofeiros. É com o Paulinho do Gogó, é um elenco brasileiro. No enredo do filme, o que que acontece? Tem um ator lá que surge um comentário na empresa que a gerente vai para São Paulo e alguém ali vai assumir. E esse cara, ele vive de cara fechada, ele tem um temperamento explosivo na empresa. E ele chega para um outro colega lá e fala assim, pô, eu tô sabendo, né, que a gerente vai embora, eu tenho 15 anos de empresa. Se não for eu promovido, eu vou ficar puto, né? Na verdade, ele não é o promovido. Quem é promovido é o colega, né, que tem uma boa comunicação, né, que tem paciência na hora de tomar uma decisão, né? É um pouco mais racional do que emocional, né? É o que a gente fala de inteligência emocional. O que que é inteligência emocional? Eu acho que muitas vezes é só se botar no lugar do outro e ter um pouco de calma para responder, né? Eu acho que como a gente vem de uma cultura que era muito cobrada, né, que às vezes tinha um direcionamento errado ali quando tinha uma falha de ambiente, falha da infra, e muita gente não conseguia evidenciar isso e ficava, né, com aquele rancor, aquele negócio, pô, vou tacar lá o log lá para os caras verem que não foi ambiente e tal. Eu acho que começa a trabalhar aí a tua soft skills, né? Vamos respirar um pouco, vamos se botar no lugar da outra pessoa, né? Vamos buscar um pouco. O que me ajudou muito foi quando eu comecei a buscar outros campos além do técnico, né? Por exemplo, formações ágeis. Quando eu fui entender de Scrum, de Kanban, né, de como vem lá o conceito ágil e tal, me ajudou muito com soft skill, né? Muito mesmo. Por quê? Porque eu me colocava no lugar das outras áreas, da área de produto, né? Da área do pessoal de CX, que estava lá no ambiente de staging, fazendo uma apresentação e dava um problema, né? Então, a gente pensa assim, muitas vezes, pô, mas da minha parte eu deixei tudo ok. De repente, alguém deu uma mexida ali, não está igual estava, e agora? Pô, agora vamos pensar primeiro em resolver,
né? Quando a gente quer, foca muito em achar culpado e dar nome aos bois, eu acho que a gente está indo na contramão desse caminho de soft skills. E é algo que é muito comum para a gente que vem aí, né? Pô, que começou lá com um data center on-premise, lá daquela época, né? Dos primórdios, né? Então, eu Não, e, sim, cara, e um ponto, e eu vou até antes, eu vou até não só em relação a isso, né, de botar a culpa no servidor e tal, mas um ponto muito importante, e a gente, e aí eu vou bater de novo nessa tecla, né, da autocrítica, é que muitas vezes a gente fica assim, pô, meu chefe aqui, pô, é um saco, meu chefe é um bosta e tal, tomou uma decisão errada aqui. Mas muitas vezes você tem que entender o panorama do seu chefe. E sabe quando é que eu comecei a aprender isso? Quando lá atrás, em 2015, quando eu estava de saco cheio de TI, eu resolvi abrir uma empresa. Eu abri minha primeira empresa. Cara, você começa. Aí quando eu voltei em 2017, né, que minha empresa quebrou, né, eu tive um food truck na época, e na época quebrou, a minha esposa ficou grávida, aí eu voltei para TI. Cara, eu voltei com uma visão muito diferente em relação aos gestores, às pessoas de liderança, quem tomava decisão de diretoria, porque assim, eu passei pelo processo de ter uma empresa, de ter que pagar imposto, de ter que contratar, de, cara, ter que pensar em margem, e ter que pensar que, cara, no final do mês, entrando dinheiro ou não, tem aquele salário ali para pagar, né? E os salários dos profissionais de tecnologia são altos, né? Então, assim, eu comecei a entender essa preocupação, né? De estar do outro lado, né? De ter ali o outro lado para ter que lidar. E um outro ponto muito maneiro é que logo depois que eu voltei, né, para TI, eu fui trabalhar num e-commerce. E assim, olha, eu tive um chefe que, olha, ele foi um professor, brother. Algumas vezes, assim, eu ficava estressado com ele, ficava puto, mas assim, hoje eu vejo assim, cara foi um professor. Porque várias vezes eu chegava com essas coisas de tecnologia, de ponta e tal, não sei o quê, e falava assim, Fabrício, beleza, como é que eu ganho dinheiro com isso? Como é que a gente ganha dinheiro com isso? Aí eu ficava putaço, brother. Eu ficava muito puto, saca? É, Só que depois, quando eu comecei a ver isso, né, eu comecei a entender o lado dele, ele me chamou um dia para almoçar, né, e falou comigo, pô, Fabrício, olha só, deixa eu te explicar. Eu não estou menosprezando o fato de você estar estudando. Só que, cara, você tem que me convencer na parada. Por que eu vou usar esse negócio? Eu não quero saber o que você está desenvolvendo ali no final das contas. Eu quero, né, saber como a gente vai navegar. E aí a ficha caiu foi quando eu comecei a desenvolver mais soft skills. Eu comecei a, tipo, pô, interpretar as coisas numa outra ótica. Né? Lógico, putz, eu tô longe de ser uma pessoa perfeita, né? Tô sempre ali desenvolvendo outros elementos, eu acabei de falar mais cedo, né? Elementos de organização. Eu era extremamente desorganizado com as coisas. Hoje eu vejo que eu preciso me organizar mais. Hoje melhorei muito nessa parte de disciplina, mas estou desenvolvendo ainda mais, né? E vou tentando melhorar. Mas, cara, você começar a ter esses insights assim, no seu dia a dia, da posição que a pessoa está em relação a você ali, em relação a um debate e em relação à análise de um problema, cara, é importantíssimo. É, sem dúvida. Pô, eu queria mandar um abraço para um cara que eu acho que acabou de entrar e que eu vi, que é o Matheus, do Forfaster. Cara, incrível o teu trabalho aí com a galera também sobre Linux. Tu é o cara que tem uma empatia fenomenal, né? Eu acho que soft skills acho que começa por aí, né? Ter uma empatia, trocar conhecimento, uma boa comunicação. Obrigado aí por estar junto com a gente aí, Matheus. Matheus, eu também sigo o Matheus, cara. Acabei de ver também que ele tinha entrado. Um abraço aí, cara. Pô, o Matheus, ele também, cara, é um cara que tem uma disciplina aí. Eu vejo ele lá
eu vejo ele aqui no Instagram, vejo os stories, cara, o cara tem uma disciplina ferrada. Ele cuida lá da saúde dele, tá fazendo a dieta lá, pô, o cara tá. O pessoal fala lá que chama ele de gorila albino, o cara, porra, meu irmão, o cara corre gigante aí, brother. Eu não chego nesse ponto, não, cara. Minha barriga tá cada vez maior aqui. É um outro ponto que eu tenho que trabalhar também, minha saúde pessoal, tenho que perder aqui minha barriga. Mas eu não sei se eu chego igual o Matheus, não, cara. Provavelmente não, brother. Eu não tenho essa parte assim de exercício, eu tô devendo muito, brother. Mas isso Legal. também é importante no soft skill, cara. Você vê qual é a tua deficiência, cara. Você saber quais são os seus defeitos e você lidar com eles. É. Cara, e uma coisa muito legal que eu vou contar aqui agora, eu trabalhei numa empresa de software aqui por volta de 2018, 2019, que tinha quase 2.000 funcionários. Então, era uma empresa muito grande, com vários setores. O setor de desenvolvimento, ele tinha por volta de 60 colaboradores, só desenvolvendo. E a infra tinha por volta de 30, 40. Só que como era uma empresa de mais de 3 décadas, cara, sempre teve aquela rincha ali, desenvolvimento e infra. Dev e infra, né? E tinha um especialista fudido de um lado e o outro fudido de outro. E muitas entregas, muitas ações, elas tinham dificuldade de acontecer ou de ter uma qualidade melhor por esse atrito, né? E, cara, e foi uma coisa assim, ó, sensacional. Sexta-feira, o RH teve a brilhante ideia de passar um e-mail para que cada funcionário, né, escolhesse uma música. E a sexta-feira ia rolar na empresa, a partir da 1 da tarde, rolava a playlist da empresa toda, né? Cara, em determinado momento lá começou a tocar Pet Sematary, do Ramones. Aí esse cara que era o dev, ele levantou, o especialista, e falou assim: porra, cara, animal, Ramones, adoro, não sei o quê. Aí um dos caras que estava passando, que era o gerente, falou assim: ah, foi o fulano lá da infra que escolheu. E os caras não se bicavam, e tipo, já trabalhava 6, 7 anos junto. Daí, pela música, olha que interessante, o cara pegou, foi lá na sala da infra, falou assim: ô fulano, foi tu que escolheu, também gosto de Ramones, não sei o que e tal. E falou pro gerente: pô, o cara curte Ramones, vou ter que respeitar esse cara. Cara, e depois os caras começaram a trocar ideia, mudaram muita coisa na empresa, né? Para você ver que, tipo assim, uma coisa simples, que é a nossa comunicação, né? Que é a nossa empatia pelo próximo, faz todo mundo ganhar, né? Exato, Então, cara. cara, foi uma coisa assim, foi uma experiência surreal de acompanhar de perto, assim, cara. Pô, E, não, é exatamente isso, cara. Mas eu acho que um ponto que a galera deve estar perguntando aí, Hudson, né? O pessoal tá ouvindo aqui a gente contando, né? Principalmente sobre empatia, né? A galera comenta aí também. é, Provavelmente a galera deve estar se perguntando como é que faz para desenvolver essas coisas, né? Como é que faz para desenvolver soft skills? Onde é que eu compro, né? Onde é que eu compro, né? Qual é a prateleira que eu compro, né, soft skill, né? E, cara, eu acho que era legal a gente debater um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente vê por vários lugares aí que é importante, que você tem que desenvolver soft skills, mas pouca gente fala sobre como desenvolver isso, né? Como é que você consegue desenvolver, como é que compra, né? E você não compra, né? É o tipo de coisa que você não compra. Mas, cara, como é que você faz, né? Como é que você fez aí, como você faz no seu dia a dia para desenvolver esses soft skills, cara? cara, assim, ó, para mim, Hudson, como eu disse ali um pouquinho antes, eu comecei a dar mais relevância para esse ponto das soft skills quando eu fui aprender sobre metodologia ágil, né? Principalmente no a Scrum. Foi a minha chavezinha ali, acho que foi o ponto de partida. É,
e ali tinha muito sobre trazer a responsabilidade para todo o time, dividir as tarefas. Então, essa parte eu acho que aguçou um pouco o meu lado de se comunicar melhor, né? De ter mais paciência para ouvir. E eu acho que esse é o primeiro ponto que eu comecei a praticar, ouvir mais, né? Porque eu acho que quando você para ouvir o problema de uma área, seja de um dev, da área de produto, qualquer área, ali você já está praticando muito a tua empatia, a tua paciência, né? E dali eu acho que você já consegue a começar a ver caminhos que você tem que melhorar, né? Ah, me coloquei de tal forma, acho que não foi legal, né? Tal. Mas eu acho que o primeiro passo é a gente ter essa paciência de ouvir, né? Ouvir, sentar, ouvir, entender, né? Eu acho que esse é o primeiro passo ali do desenvolvimento, pelo menos para mim, funcionou dessa forma. Cara, eu coloco assim, mais ou menos como você falou, mas é porque assim, para mim foi um start diferente. O meu start foi quando eu comecei foi quando eu comecei a ter realmente a empresa, né? Porque é aquela parada. Quando eu tive o food truck, né, na época, o trailer lá, quando eu abri o negócio, foi diferente para mim porque eu comecei a deixar, assim, eu já tinha lá uma posição de líder técnico, né, na empresa quando eu trabalhava, mas eu comecei a ter mais de gestão também, né? Eu comecei a ter uma posição de gestão e eu comecei a ter problemas em contratação, em motivar a equipe, né, na época quando tinha a empresa, e foi quando eu comecei a ter esse start de desenvolvimento de soft skills, não só ter um conhecimento técnico. E hoje, né, eu diria que tudo começa, né, eu não sei se eles estão aí, mas o canal que eu sigo, que é o Coffee Ops, né, lá no YouTube, e eles têm canal aqui no Instagram também, né, mas tem um vídeo deles muito engraçado que eles falam lá sobre nada motiva mais que o ódio, né, é uma parada, é muito bom, cara, aquele vídeo deles é muito bom. E assim, acho que a primeira coisa que faz você se motivar a desenvolver esse tipo de skill, né, de soft skill, eu não vou dizer que é o ódio, né? Mas é o incômodo. É você estar incomodado com algo. Né? Você está ali incomodado com algum ponto do seu desenvolvimento, que foi o que aconteceu comigo lá atrás. Eu estava incomodado com o fato de não estar conseguindo liderar bem, né? De não estar conseguindo me comunicar direito com as pessoas que trabalhavam lá comigo. E aí, cara, foi quando eu comecei realmente a procurar, né, mais me desenvolver desse lado. Deixei de lado um pouco a parte técnica, né, e comecei a desenvolver esse lado mais pessoal. Né? E aí, cara, o modo que eu recomendo para a galera, né, para se desenvolver mais sobre isso, é realmente começar a consumir, né, conteúdos em relação a isso. Pessoal na internet, eu vejo muita gente falando sobre isso. Pô, sigo muitos empreendedores, né, Flávio Augusto, vejo também o Rony Médio. Eu tive o prazer de trabalhar na reserva também, então assim, conheci ele. Então, e eles falam muito também sobre isso, né, tem muitas outras pessoas também. E, cara, eu acho que o legal também é você colar com alguém que tem aquele soft skill, que tem aquela habilidade que você quer desenvolver. E, cara, assim, vai numa posição de realmente aluno, sabe? Porque muitas vezes a gente vai naquela posição meio soberba, né? De que eu já sei a porra toda, eu já sou muito bom, né? Eu não preciso ficar ouvindo sermão. Né? Mas se põe numa posição de aluno em relação a essa pessoa que você quer se desenvolver, na área que você quer desenvolver, e escuta, brother.
mas escuta. Porque se você se pôs também nessa posição de aluno, você tem que ouvir, né? E você receber um feedback, cara, isso daí é para você construtivo. Nem sempre um feedback negativo é algo que vai fazer você, que vai ser destrutivo para você. Eu, por exemplo, botando até o caso da reserva, lembrei aqui de um caso. Eu tive uma reunião uma vez de feedback com a minha gestora, né, na época, e ela falou para mim, Fabrício, olha, eu tô te dando um feedback aqui negativo, porque, cara, você começa muita coisa, mas você não termina. Aí, olha que interessante. E ela falou comigo isso. Ela falou, cara, sabe, e eu sei qual é o seu problema. Você não sabe dizer não. Então, todo mundo chega para você, pede uma parada, né? E eu trabalhava com e-commerce, então imagina, marketplace, a porra toda lá em cima da gente, né? E falava assim, cara, você tem que falar não, entendeu? E assim, para mim era muito difícil falar não, porque eu acho que como muitos que estão aqui, né, tem esse sentimento de sabotagem, né, de achar que é vira-lata, ou aquela síndrome do impostor, e quer dizer sim para tudo. Né, quer dizer sim para tudo porque quer mostrar trabalho. Né, quer mostrar trabalho, não quer ser demitido, né, quer mostrar trabalho. E acaba que isso aponta como negativo. E aí eu vi, caralho, eu tenho que começar a falar não. Só que para mim, ao mesmo tempo, isso era muito difícil, cara. Era muito difícil. Porque eu tinha que começar a trabalhar algo dentro de mim que não era normal. Não é normal falar não. Né? Não é normal. E aí, é aquela parada. A Alessandra é o nome dela. Eu falo assim, Alessandra, vamos fazer o seguinte. Pô, beleza, eu tenho esse problema, eu concordo contigo. E aí entra o negócio, você tem que fazer uma autoanálise e falar, não, realmente eu tenho esse problema. Falei, qual é? Eu falei, cara, vamos trabalhar, você me ajuda a trabalhar isso? O que eu posso fazer? Olha, toda vez que alguém pedir alguma coisa para você, pede para falar comigo. Porque aí, tipo, você não vai falar não, né? Você só vai pedir, fala com a Alessandra que eu vou ver se eu faço. Tá? Beleza. Cara, aí eu comecei a trabalhar isso. Doeu, porra, dói pra cacete. Brother, tu mudar um mindset teu, né? Parece até papo de coach isso, né? Mas assim, você mudar uma forma de pensar tua para desenvolver um soft skill é difícil, brother. É muito difícil. É muito difícil. Dói pra cacete, mano. Muita gente faz isso, né? Vou ler 10 páginas de livro todo dia. Cara, quando você não está habituado a ler 10 páginas de um livro por dia, é difícil, mano. É difícil. É mais difícil você desenvolver soft skill do que hard skill. Porque o hard skill tá ali no livro, brother. Tu vai ler, tu vai fazer laboratório, tu vai fazer os caramba 4, tu vai desenvolver. Mas isso é difícil. Desenvolver esse soft skill é difícil. Mas você precisa fazer dessa forma. Assim, para mim é a forma mais eficiente, tá? Você procurar uma pessoa que tem esse soft skill que você quer desenvolver e pede ajuda, cara. Pô, cara, me ajuda, vamos desenvolver essa parada? É você ter um mentor ali nessa área que você quer desenvolver. E por mais que isso muitas vezes seja banalizado, né? Mentoria e tal, cara, isso é importantíssimo. Eu faço mentoria empresarial. E, cara, isso é importantíssimo. Por quê? Porque você precisa desenvolver isso com alguém que, cara, tem isso. Cara, uma coisa que eu acho bem legal comentar também da área cara, praticar essa empatia com quem está chegando, né? Uhum. Eu acho que a soft skills, ela não é só para você conseguir mostrar lá para a gerência o porquê que você está fazendo aquela mudança, o que a empresa vai ganhar, mas para você também ajudar quem está chegando, né? Porque é como diz aquele velho ditado que é bem clichê, não adianta ter doutorado e não complementar o porteiro, né? Eu acho que quem está numa posição maior, justamente tem que dar esse exemplo, né? Porque quem lidera de verdade, lidera pelo exemplo, né? Então, pô, se tu já é um cara sênior, se tu já é um cara tech lead, um cara
que tá numa posição maior na tua empresa, tá chegando uns caras novos, pô, passa esse exemplo, né? Acho que isso também é mentoria. Cara, eu passei por uma história que chegou um estagiário uma época para trabalhar numa equipe que eu trabalhava, numa squad, e o cara era estagiário, tinha mudado de profissão, ele não conhecia nada. Quando ele chegou, o pessoal recebeu ele e falaram assim, ó, bem-vindo, tal, aqui você vai trabalhar com Linux. Aí ele, inocente, falou assim, ah, legal, quem que é esse cara? Me apresenta aí. Verdade, o cara não conhecia nada. Muito bom, muito bom. Cara, Ele isso daí dá um tava... quadro lá no DevOps Zoeiro, cara. Isso aí dá um quadro. Isso aí o DevOps Zoeiro, se tiver aí ainda, cara, pega esse. Monta um quadro disso aí, por favor. Cara, e assim, todo mundo riu dele, desfez, só que ele era um cara muito esforçado. Ele tinha uma origem humilde, de roça, de família, que sempre, sabe, Uhum. buscando estudo. Depois de 2 anos, ele era um cara que estava saindo dali para trabalhar num projeto de Prometheus lá com o pessoal do CNCF. E a galera que Maneiro. estava e a galera que tava rindo do cara estava ainda começando a engatinhar na ferramenta. Tava depois pedindo conselho para esse cara, né? Então, Maneiro. assim, pô, vamos dar esse exemplo, né? Tipo Sim. assim, foi uma situação engraçada e tal, mas, pô, não taxa a pessoa por aquilo, dá a mão. Porque às vezes você tem um puta profissional ali, e, sabe, por causa de uma besteira, o cara vai se travar de se desenvolver, né? De entregar até para a tua própria equipe. Então, eu acho que isso é Cara, legal também. exatamente, cara. E vou te falar uma parada, eu adorava ter estagiário, cara. Eu adorava ter estagiário. Porque é por isso que eu acabei também indo para essa área de treinamento, né? Abrindo empresa de treinamento, porque, cara, eu achava muito maneiro, né? Chegar em uma pessoa, chegar um profissional novo e assim, ele chegar e falar assim, pô, cabeça, me ajuda aí, meu. Tem até um caso, cara, de um estagiário lá da onde eu trabalhei, que era muito engraçado. Eu fazia inglês, eu fazia curso de inglês, né? E meu inglês ainda não é muito bom, não, mas assim, fazia curso de inglês e ele também. E ele, pô, era novinho, né? Pô, era bem novo. Aí, cara, ele, né, quando você tem estagiário, o estagiário te vê numa posição assim, de cara, pessoa superior, né, e tal, né? Isso acontece com frequência. E assim, ele ficava assim, meio assim, sem jeito, né, de às vezes falar comigo, porque ele estava mais avançado do que eu no inglês. E começou mais cedo, né, putz, ele era mais Sim. velho e tal. Aí eu ficava assim, às vezes, falei, pô, cara, me ajuda aí, tal coisa e tal, pô, como é que é? E ele se sentia, assim, tipo, cara, que parada louca, né? Tipo, pô, o cara tá me ensinando uma parada e ele tá aí, eu tô ensinando outra pra ele. Mas isso é maneiro, quando você se põe nessa posição de aluno, né? E chegou um momento, né, que ele chegou pra mim e falou assim, pô, eu vou largar o inglês, cara. Aí eu falei, cara, como assim tu vai largar o inglês? Como assim? Por que você vai largar o inglês? Não, porque eu não tô tendo tempo para fazer os exercícios. Aí eu falei, não, peraí. Eu não tô tendo tempo para estudar. Eu falei, não, peraí. Não é possível. Então, peraí, vamos resolver isso aí. Eu falei, cara, como é que é teu dia a dia, teu trajeto? Ah, eu pego aqui, eu vou sair daqui, eu vou pro inglês, depois vou para casa. Tá, como é que você vai pro inglês? Ah, eu vou de ônibus. Pô, e quanto tempo você leva pro inglês para chegar em casa? Ah, 1 hora e meia. Eu falei, faz exercício no ônibus. Aí ele, pô, mas como é que eu vou fazer no ônibus, não sei o que e tal? Eu falei, meu amigo, tá sentado no ônibus, tu não pega. Ele pegava no ponto final o ônibus e tal. Aí tu não tá no ponto final, tu não vai pegar sentado? Pega lá no caderno e vai fazer lá, meu irmão. É isso aí. Eu já fiz isso, né? E aí, tipo, caraca, é mesmo, eu posso fazer isso, né? É. E começou, e aí ele continuou, e putz, hoje ele tá lá trabalhando também, tá numa posição maneira, né? E ele falou comigo, ele falou, pô, Fabrício, graças a você eu terminei em inglês. Então, cara, isso é maneiro, sabe? Isso é maneiro, Verdade. né? E assim, imagina se você chega aí,
a dica para os sêniores aí que são responsáveis também por treinar outras pessoas. Imagina se eu chego gritando, se eu chego falando, pô, tu é um bosta, tu vai sair do inglês e tal. Cara, saiba como abordar a pessoa, né? Sim, sim. Mestre, para a gente encerrar aí, eu gostaria de agradecer. Eu acho que a gente pode remarcar um novo papo aí, né? Para o Uhum. pessoal que não conseguiu acompanhar a gente agora de manhã. Depois esse material vai para mim e para o Fabrício também, para a gente fazer uma edição, soltar lá para vocês com calma no YouTube, todo esse Uhum. material. Para concluir, eu gostaria de deixar um pensamento aqui do Patrick DeBois, que é um dos caras que escreveu o Manual DevOps lá, né, cara? Que é um livro que, pô, muita gente leu, muita gente começou ali usando como referência, né? E nesse livro ele diz que tem 3 pilares, né? Hoje em dia a gente tem muito mais que a gente pode abordar, mas que tem 3 que são fundamental, né? Que são as pessoas, os processos e as ferramentas, né? E ele descreve isso sobre uma nova cultura, né, de desenvolvimento compartilhado de software. Isso lá em 2009, né? Ou seja, desenvolvimento e operação, né? E o que acontece? Depois ele tem uma frase que é bem interessante, né? Que ele complementa que o software ele é desenvolvido em ciclos curtos, suportado por ferramentas. Ou seja, né, o principal ali em si não é a ferramenta, mas é tu fazer toda essa pipeline ali de processo, de pessoas, entender o cenário e entender que a ferramenta ela só vai te apoiar na parte técnica, né? Mas que tu tem que entregar muito mais que isso para o produto antes. Então, eu gostaria de finalizar, pelo menos da minha parte, deixando aí esse raciocínio para vocês, tá bom, pessoal? Vai lá, Show de mestre. bola. Solta a Cara, brava aí pra gente. então, cara, queria agradecer aí a oportunidade da gente ter esse papo, né? Agradecer o pessoal que está seguindo aí, que tá aqui acompanhando. E chamar a galera para acompanhar também lá no Instagram, para quem não me segue, no YouTube. Toda terça e toda quinta eu faço uma live lá no canal, eu solto uma aula lá no canal às 8 horas da noite. Eu tenho treinamento, né, a formação DevOps Pro, estão até com as matrículas abertas, que se alguém quiser aí conversar, quiser tirar suas dúvidas, quer se aperfeiçoar como profissional DevOps, criar soluções baseadas em DevOps, entra em contato comigo. Mas um ponto, o que eu deixo aí para a galera cara, o que eu falei aqui, você que está querendo se desenvolver em algo, pensa em entrar numa posição de aluno, real de aluno, quando você quiser realmente aprender algo assim, e se desenvolver. Isso daí faz toda a diferença. É isso aí. Ô, mestre, obrigado também. Uma boa semana para você, para todos.